Houve uma época lá atrás em que as motos topo de linha e as flagships significavam uma coisa: réplicas de corrida. Rápidas, barulhentas, quase impraticáveis e feitas para viciados em velocidade e adrenalina. Quem queria algo o mais próximo possível de uma superbike campeã de corridas com placa? Hoje, no entanto, a ideia de uma moto flagship mudou bastante. Hoje, o topo de linha de uma fabricante é uma edição especial de $80 mil com pintura exclusiva ou fibra de carbono. Criada para ser colecionada por um veterano rico que provavelmente nunca usará essa máquina na pista, ou é uma moto de aventura ou uma Sport Touring, recheada com os mais recentes e avançados recursos tecnológicos premium. As motos topo de linha modernas não estão mais atrás de adrenalina, mas sim atrás de margens de lucro. Elas são feitas para compradores mais velhos e ricos, que priorizam conforto, status e exclusividade, não tempos de volta ou desempenho bruto. Como as motos de alto nível deixaram de ser criadas para corridas e viraram artigos de luxo? Agora vamos começar dando uma olhada mais de perto no que significava ser topo de linha. O significado de moto topo de linha costumava ser bem simples. Nos anos 1980, uma moto topo de linha era projetada para ser rápida e ganhar corridas. Simples assim. Design, conforto, refinamento e usabilidade no cotidiano não eram discutidos. Essas motos surgiram das regras de homologação das corridas, fruto de uma corrida armamentista do automobilismo. Para provar quais empresas eram as melhores do ramo, a Suzuki GSX-R 750 é um exemplo marcante. Ela reescreveu as regras do que uma moto esportiva poderia ser. Ela possuía quadro de alumínio leve, motor 4 cilindros, ergonomia agressiva e era uma máquina de desempenho, não um produto de estilo de vida. A Honda seguiu o exemplo com a RC30, que venceu os 2 primeiros campeonatos mundiais de Superbike. A Yamaha tinha a FZ750 e a Kawasaki tinha a GPZ 900R Ninja. Essas motos eram caras em comparação com suas versões básicas de uso diário, mas ainda assim eram razoavelmente acessíveis para entusiastas comuns. Queriam fazer o melhor cosplay de piloto profissional e exibir para os amigos. Se você queria a melhor moto, bastava comprar a mais rápida que a fábrica podia legalmente vender. Esse era o topo de linha, simples assim. De certa forma, essa era uma época melhor. Nos anos 90, a fórmula dos modelos topo de linha foi levada ao extremo. Essa era produziu algumas das motocicletas mais romantizadas e cobiçadas que os entusiastas ainda disputam até hoje. Foi nessa época que as motos esportivas topo de linha se tornaram ícones culturais. Você tinha motos como a Ducati 916 ou a Yamaha R1. Essas motos não foram feitas só para corridas, mas para marcar a década. Criadas por designers e engenheiros renomados, eram estilosas e chamavam a atenção. Mesmo incríveis visualmente, a prioridade da missão era sempre o desempenho. O investimento em P&D priorizava melhorias de chassi e potência, não segurança, tecnologia ou conforto. Eletrônicos, na verdade, quase não existiam. Nessa época, as únicas ajudas para o piloto eram a força do seu pulso e um saudável medo da morte. E talvez o principal, essas motos pareciam feitas para pilotos, não colecionadores. Eram compradas para pilotar e correr, não para especular sobre revenda. Vamos dar um destaque especial para uma das Hondas mais extraordinárias dessa época, a NR 750. $50 mil por uma motocicleta é muito caro em 2026. Imagine esse preço. Lá em 1992, há muitos motivos para pensar que o motociclismo como existia antigamente morreu em 2008. Na verdade, fizemos um vídeo inteiro sobre isso. Assista a ele quando terminar este aqui. Antes disso, foi a última vez em que a antiga definição de moto topo de linha realmente se aplicava. Essa é a era de motos como a GSX R1000 e a Honda Fireblade. E nessa época, as motocicletas tiveram um nível de melhoria quase inconcebível em relação ao que estava sendo produzido. Apenas uma década antes, as motos ficaram absurdamente rápidas, mais rápidas do que a maioria dos pilotos poderia realisticamente ou até mesmo com segurança usar. Mas os fabricantes ainda buscavam o topo do pódio para ter a moto líder mais rápida do mercado. Foi então que os eletrônicos básicos começaram a surgir. Os primeiros exemplos foram aceleradores ride-by-wire, controle de tração rudimentar e ABS opcional, mas esses recursos eram secundários. Ou talvez possamos ver isso como complemento ao desempenho dos concorrentes. Essas motos ainda eram brutas o suficiente para parecerem vivas e perigosas, mas refinadas o bastante para serem incrivelmente capazes em uma pista de corrida. E ainda assim, elas eram as motos mais caras vendidas sob determinada marca, mas não estavam fora do alcance de muitos.
Sem contar que isso foi na era do crédito absurdamente fácil e dos hábitos de consumo excessivamente otimistas. Essa foi a última vez que jovens irresponsáveis com pontuação de crédito medíocre puderam comprar a melhor moto do mercado com pouquíssima dificuldade. Na década de 2010, tecnologia era a palavra-chave. Um teto de desempenho havia sido alcançado, as motos não podiam ficar mais potentes sem matar seus pilotos com frequência, então começaram a ser vendidas, com pacotes eletrônicos avançados, EMUs de 6 eixos, suspensão eletrônica e controle de tração sensível à inclinação. Então os fabricantes pensaram, essa tecnologia dá um toque mais premium, não dá? Hoje em dia vemos menos pessoas desembolsando dinheiro por uma moto de 1000 cilindradas. Vamos trazer essa experiência premium para outros segmentos. E agora temos motos Adventure e Sport Touring, que estão recheadas de tecnologia, com radar, controle de cruzeiro adaptativo, ajuste de altura, monitoramento de ponto cego e todo tipo de conforto possível. As motos topo de linha já não são mais as mais rápidas ou mais potentes, e sim as maiores, mais confortáveis e mais premium. Uma BMW M1000RR está no mesmo patamar que uma 1300 GS totalmente equipada ou uma K1600. A Goldwing custa mais do que uma Fighter Blade. Está claro que os jovens, inconsequentes e viciados em adrenalina foram excluídos das máquinas topo de linha pelos preços. Vamos lá, por que acha que a Hayabusa é feita e vendida assim? É pura nostalgia para os caras dos anos 90 que hoje têm dor nas costas. Mas além das motos topo de linha de aventura ou Sport Touring, alguns fabricantes chegaram ao mesmo fim distópico, o verdadeiro objetivo deles aqui: modelos de edição limitada, meu amigo. Você pode achar que o topo de linha da Ducati para na Panigale V4S ou na Multistrada V4 ou talvez até na V4R homologada especial, mas você estaria enganado. O topo de linha da Ducati são as motos de edição especial. Aqui está a Panigale B4. Réplica do Marc Marques, com preço modesto de $93 mil, ou a V4 Tricolore, um negócio ainda melhor por $85 mil. Ou talvez você queira o maior prestígio de marca italiana de todos os tempos? Bem, a Ducati vai te vender com prazer a Panigale V4 Lamborghini por $78.400. E por que exatamente? Essas motos não são significativamente mais rápidas. Certamente não é algo que você estaria disposto a arriscar pilotando na pista, muito menos na rua. Elas existem unicamente para oferecer exclusividade, um emblema especial, a aura de importância. Essas motos foram criadas para serem possuídas, exibidas e colecionadas, ao lado de um Porsche em uma garagem climatizada. Neste ponto, as motocicletas topo de linha já cruzaram totalmente para o território de objetos de luxo especulativos. Não se trata de pilotar, mas sim de identidade, exclusividade e status. E se você quer saber, isso é realmente muito idiota. Estou animado para anunciar o vencedor do nosso sorteio. Braden, de Houston, ganhou a Honda Hornet 750 e entreguei a moto pessoalmente. Veja só. Parabéns. Fico animado por você com essa moto entregue em Houston, mas como vai para os fuzileiros navais, talvez não fique com ela. Talvez não, provavelmente não. Ok, provavelmente antes de julho eu vou embora, acredito. Pelo menos ela ficará em um bom lar. Se você a vir à venda, talvez compre do Braden, mas espero que possa aproveitar, se divertir e pagar. Parabéns ao Braden. Então parabéns ao Braden por ganhar a Hornet 750. Se você quiser ganhar essa moto Guzzi, vá até o Yaminobco e torne-se um membro. Acesse nosso Discord e inscrições automáticas para aumentar suas chances de ganhar a motocicleta. Clique no link e não perca. Agora, vamos para a parte de eletrônicos. Porque na maior parte da história do motociclismo, os ganhos de desempenho vinham de lugares óbvios: mais potência, menos peso, quadros mais rígidos, suspensões melhores. Essas melhorias eram físicas e visíveis. Era possível ver onde o dinheiro estava sendo investido, seguindo a mudança. No final dos anos 2000, isso deixou de ser tão verdade. Quando os números de potência atingiram níveis quase absurdos, os maiores ganhos deixaram de vir da potência ou da geometria. Eles passaram a vir do software. O advento do controle de tração, controle de empinada e dos sistemas de segurança totalmente controlados por EMU significou que as motos ficaram mais rápidas, seguras e utilizáveis. Mas também são caríssimos de desenvolver e o investimento em P&D precisa ser recuperado. Como as corridas não pagam as contas, os fabricantes aplicam essa tecnologia em várias motocicletas e repassam os custos à clientela premium. As motocicletas topo de linha deixaram de ser só produtos automobilísticos e tornaram-se itens de estilo de vida.
A tecnologia criada para as corridas precisa ser difundida para cobrir os custos. Sua moto ADV pode não precisar de ABS sensível à inclinação ou de um quick shifter, mas ela precisa custar bem mais de $20 mil. É como se os fabricantes estivessem trabalhando de trás para frente a partir do preço, adicionando o máximo de recursos possível para que no final o valor seja justificável. Você recebe motos com recursos que não pediu, mas com certeza está pagando por eles. Se você esteve vivendo em uma caverna nos últimos 10 anos, o perfil dos motociclistas está extremamente fragmentado. De um lado, há motociclistas mais jovens, com menos renda disponível do que antes, altos custos de moradia, dívidas e pouca tolerância para hobbies caros. Por que investir dezenas de milhares de dólares em uma motocicleta se você pode gastar apenas alguns milhares ao longo do ano? Dar gorjeta para aquela streamer da Twitch com peitões enormes e manter uma Jigs ou 600 na sua garagem, quero dizer, faz sentido. Do outro lado estão os motociclistas mais velhos que já alcançaram seu auge de ganhos. Mas eles também têm menos interesse em fazer concessões físicas em nome da performance pura. Eles compram ADVs confortáveis, motos Sport Touring ou edições especiais da Ducati que nunca vão pilotar. Eles esperam que só valorize com o tempo. Quais motos são investimento? Agora, as fabricantes apenas seguem o dinheiro. Dá para culpá-las? É por isso que as superbikes deixaram de ser automaticamente as melhores. Simplesmente não há compradores hardcore suficientes que queiram uma réplica de corrida e possam pagar por uma. Os pilotos mais jovens, apesar de possíveis desvantagens econômicas, parecem encarar o motociclismo de uma forma bem diferente. Baixa cilindrada. As motos para iniciantes explodiram em popularidade, com até mesmo marcas mais premium como Triumph, Aprilia ou até BMW trazendo peso para o segmento. E, quando saem do território das motos para iniciantes, eles vão atrás de motos usadas que já sofreram a desvalorização, mas ainda têm muita vida útil pela frente. Atualmente, até motos de média cilindrada, acessíveis e com bom custo-benefício, estão inacessíveis para muitos. O público mais velho é quem pode gastar com motos novas e quem as fabricantes devem atender. Quem está assinando o cheque? Então, as motos topo de linha estão apenas seguindo o dinheiro. Os fabricantes estão atendendo aos motociclistas mais velhos e esses motociclistas simplesmente não querem a mesma coisa aos 50 anos que queriam aos 25. Poxa, eu nem quero a mesma coisa aos 33 anos que queria aos 25, porque aos 25 velocidade é o nome do jogo. Desconforto? Quem se importa? Faz parte da experiência. Aguenta firme, campeão, suspensão dura e potência máxima é o que importa, cara. Aos 50, as prioridades da maioria das pessoas são bem diferentes. Não que aqueles veteranos teimosos ainda não estejam por aí usando sua R1 2009 todo dia. Eu sei que eles existem porque vejo muitos deles nos comentários, mas eu acho, falando de modo geral, a maioria dos motociclistas aos 50 anos quer conforto e usabilidade, mas sem abrir mão de uma experiência premium. E por que deveriam? Eles trabalharam duro todos esses anos atendendo a cada chamado do chefe chato lidando com aquela esposa reclamona deles. Lava a louça, leva o lixo, massageia meus pés e ainda cuida das crianças. Me ajuda com matemática, lição, apresentação sem cartolina e ensina nó de gravata. Faz imposto de renda sem descanso. Acho que todos nós merecemos um pequeno prêmio na meia-idade se tivermos sorte de chegar até lá. Para muitos motociclistas mais velhos, o prêmio são as motos Adventure Premium. Acho que estou à frente do tempo, pois já tenho a minha. A menos que seja um daqueles membros insanos dos colecionadores de edições especiais mais depravados e elitistas da indústria, as motos topo de linha não mudaram porque os fabricantes se cansaram de fazer apenas superbikes tecnologicamente avançadas. Elas mudaram por causa de quem pode comprá-las. É a economia, idiota, sempre foi. Ao buscar clientes mais qualificados, fabricantes investiram em motos Adventure e Sport Touring para atender aos desejos de um público envelhecido. Ei, quer saber algo maluco? A idade média de um motociclista nos Estados Unidos é de 50 anos 50. Veja também a idade média dos compradores de imóveis. Isso deprime. Eles recebem os melhores recursos tecnológicos para justificar preços altos. Mas não são motos esportivas nem representam a inovação dos esportes a motor, e sim SUVs inchados sobre duas rodas. Para caras que desistiriam já no primeiro quilômetro do Rally Dakar, e eu me incluo nisso, eu não vou fazer isso. A assustadora quantidade de motos de edição limitada beirando 6 dígitos indica outros problemas. A fetichização da exclusividade ou a outra crença absurda de que uma motocicleta tem potencial de investimento.
Quando relógios de luxo ou garrafas de vinho não são suficientes e você já está velho demais para se importar com o último lançamento exclusivo de tênis, você faz aquele depósito em uma Panigale edição Lamborghini, como algum maluco doente provavelmente também está nos arquivos do Epstein, sejamos honestos. A triste verdade é que só velocidade já não dá lucro, a gente sabe disso. Vamos lá. A redefinição da motocicleta topo de linha é emblemática dessa grande mudança. Não são mais feitas para assustar, mas para impressionar. Bem, não você, mas aquele cara, 20 ou 30 anos mais velho que você, com um fundo de aposentadoria gordo, algumas propriedades e algumas fontes de renda passiva. Isso é ruim? É ruim sim. Dá pra fazer algo? Talvez, mas isso fica para outro vídeo. Obrigado por assistir até o final. Como sempre, agradeço. Até o próximo.